abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos da transmissão. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade, esse privilégio que temos, meu Deus, de poder estar aqui nesta manhã, meu Deus, nesse ambiente de fé, na Tua presença, abertos, vulneráveis, meu Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos, meu Deus, assim como diz a Tua palavra, o Senhor é uma fonte que jorra, e essa fonte está sempre disponível para saciar a nossa sede, as nossas necessidades e suprir, meu Deus, todas as nossas carências. O Senhor é essa fonte. E obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre disponível. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque é algo que não tem preço. Quantas vezes, meu Pai, nós acordamos na madrugada e falamos com o Senhor nos acorda, estamos ali naquele momento, talvez um momento de aflição, uma perturbação, meu Deus, ou até mesmo um problema, acordamos e ali, naquele momento, meu Pai, abrimos os nossos lábios e falamos, Deus, e o Senhor diz, eis-me aqui, o Senhor sempre presente, seja em tantos momentos, meu Pai, que já vivemos, que já passamos, e todas as vezes que, naquele momento que todos já não podiam fazer mais nada por nós, seja uma atenção, seja atender uma ligação, responder a algo, meu Pai, o Senhor diz, eis-me aqui. O Senhor sempre está disponível. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós te amamos. Obrigado. Obrigado por conservar em nós, ó meu Pai, o Teu Espírito, a Tua presença. Meu Deus, nos dando, meu Pai, essa integridade espiritual, física, mental. Meu Deus, essa capacidade, meu Pai, meu Deus, de poder absorver e receber, meu Pai, meu Deus, essas direções, essas instruções, meu Deus, que o Senhor tem dado a nós, aqui, meu Deus, no Ministério Mudança de Vida. Obrigado, meu Deus, obrigado como nós somos gratos, meu Pai, como as Escrituras diz, meu Deus, e ainda, meu Pai, o Bispo Fernando tem falado muito sobre isso às segundas-feiras, nós somos o povo mais abençoado do mundo, nós somos o povo mais abençoado, e nós somos gratos por isso. Obrigado, meu Deus, obrigado por estar aqui. Nós estamos aqui nesse horário, nessa manhã, meu Deus, porque queríamos estar aqui. Estamos aqui porque queremos estar aqui. Não estamos aqui por uma imposição, por algo forçado, ou como aquelas pessoas, meu Deus, que não se sacrificam para buscar o Senhor. São as mesmas, meu Deus, que são, meu Pai, forçadas a se sacrificarem, a passar horas, dias, noites, meu Deus, em hospitais, meu Deus, com um filho, ou até mesmo com outras situações ali. Meu Deus, quantas e quantas noites, meu Deus, eu lembro, Senhor, ó meu Pai, da minha mãe, meu Deus, quantas noites em viagens, meu Pai, e quantas horas, meu Deus, na fila, meu Deus, de um presídio,
E quantos anos, meu Pai, quantos anos ali de vergonha, de humilhação, meu Deus, de uma pressão tão grande. Quantas vezes e quantas pessoas estão assim, se sacrificando por tantas coisas, pessoas que trabalham em 2 empregos, e que mal tem tempo para comer, mal tem tempo para fazer uma refeição decente, e ter paz em uma refeição. Meu Deus, e quantas vivem assim, e vivem, meu Deus, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e não é, Senhor, não é. Obrigado por estar aqui, obrigado por colocar em nós esse desejo, obrigado, meu Deus, por colocar em nós, meu Deus, o desejo de, meu Pai, estar na Tua presença, porque nós nunca saímos. Nós podemos até ter ali os nossos períodos, ó meu Deus, de oração, que nós paramos, dobramos os joelhos, aquele momento que nós paramos e meditamos a palavra. Existem todos esses momentos, meu Deus, mas nós estamos o tempo todo na Tua presença, meu Deus, com as nossas atitudes, como a própria bispa ainda disse na quinta-feira, meu Pai, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, não permitindo, meu Deus, nem, meu Pai, situações, meu Deus, entrar em nós, meu Deus, e nos impedir, meu Pai, nos distrair, meu Deus, de coisas tão grandes que o Senhor tem conosco. Oh meu Deus, nós estamos sempre na Tua presença, e somos gratos por isso, e peço que o Senhor conserve em nós, porque nós não podemos colocar, meu Deus, que acordar, meu Deus, em uma sexta-feira, talvez fria, meu Deus, de chuva, meu Pai, e dizer, meu Deus, que foi difícil, foi desafiador. Difícil foi para quem passou a madrugada no hospital com o filho, ouvindo tantas negativas da medicina e tantas coisas. Difícil foi para essas pessoas, meu Deus, que estão lá, meu Deus, não por conta da sua vontade, mas contra a sua vontade, por uma necessidade, estão lá. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, porque nós levantamos por nós mesmos, meu Deus, e viemos aqui, meu Deus, sem nenhuma obrigação, uma imposição, meu Deus, isso é um privilégio. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui, e estamos aqui, meu Deus, para sermos alimentados, supridos, nutridos, fortalecidos pela Tua presença. Meu Deus, há pessoas que não valorizam, meu Pai, essas, meu Pai, decisões e escolhas de buscar a Tua presença, mas eu afirmo com muita certeza e convicção, eu sei que tem muita gente que acordou às 5 horas da manhã, meu Deus, para fazer atividade física, para entrar numa dieta, meu Deus, balanceada, com refeições ali, por conta da sua saúde física, preservando o seu corpo, meu Deus, mas eu tenho absoluta certeza, que nem todas essas pessoas tiveram a mesma cautela, o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma preocupação, meu Deus, de acordar, meu Deus, e fazer a sua oração, agradecer ao Senhor, tirar aquele tempo, e dizer, meu Deus, obrigado por ter acordado, obrigado porque o Senhor que me proporcionou isso, e talvez essa beleza, meu Deus, interna, meu Pai, é que tem mais valor para qualquer pessoa do que a beleza externa de um físico, meu Deus, que uma pessoa pode passar por muito tempo malhando, treinando, mudando ali a sua dieta. Não digo que isso seja errado, mas de uma certa forma, um determinado tempo, aquilo não vai haver mais aquela consistência, aquela rigidez que talvez ela busca, sonha e luta para manter. Meu Deus, mas a alma, o coração, o espírito, quando ele é trabalhado, fortalecido, estruturado no Senhor, aquilo não só conserva aqui, essa pessoa, meu Deus, vivendo uma vida abençoada aqui,
mas aquilo vai preservar ela e vai guardar, e meu Deus, para que ela tenha uma vida eterna com o Senhor. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, essa unção, esse poder, essa maturidade, e que possamos, meu Deus, estar abertos, meu Deus, para receber, meu Pai, para praticar todas as direções que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor. Eu oro e peço unção de cura, de libertação. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu oro pedindo, meu Deus, que o Senhor entre com cura, com libertações, com transformações na vida, meu Deus, de todas essas pessoas que estão aqui, as que estão acompanhando à distância. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, e que possamos, meu Deus, sair dessa reunião, concluir essa reunião, honrados, curados, abençoados, restaurados, vivendo, meu Deus, o que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga 10 vezes mais, incomparável. Diga, já está sendo o meu ano, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Espero que todos estejam aí colocando em prática todas as direções que nós estamos recebendo. É importante que você tenha esse entendimento, que se existe uma preocupação no Ministério Mudança de Vida, e uma preocupação da bispa, é que não só a palavra, ela seja levada, trazida a todos nós, mas que ela seja vivida, e que essa intensidade da prática deve ser semelhante a quem cozinha aqui? Você já cozinhou alguma coisa, pelo amor de Deus? Já? Então tá bom, vamos lá. Digamos que você faça uma analogia comigo. Quando você coloca uma panela no fogo e você aquece ela sem nada dentro, apenas a panela, e você deixa ali ela esquentar por algum tempo, e quando você coloca água nela, e quando a água toca na panela, não faz aquele barulho, aquele tss, não é? Você vê que a palavra de Deus, ela tem que criar esse impacto em nós todas as vezes. Você nunca pode viver, não, eu não preciso, não, eu estou bem. Você está conseguindo entender? E nós sempre devemos estar, como a bispa sempre fala, e isso é bíblico, desesperados, como se fosse a última vez, como se fosse a última oportunidade. Você está conseguindo entender? É como se esse fosse o último culto, como se essa fosse a última oportunidade. Eu vou dar o melhor de mim, eu vou me envolver, eu vou absorver, eu vou possuir. Não fazer isso de uma forma assim, insignificante. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui agora? Porque é natural das pessoas, quando elas têm muito algo, elas não valorizar. Sabia disso? É natural. E se existe algo que dentro do Ministério Mudança de Vida é intensificado e é trazido a nós essa consciência, essa lucidez, é que você não pode tratar isso de uma maneira menor ou talvez insignificante, porque pessoas como aquelas que estão em lugares tão remotos no mundo, como nós assistimos aquele filme que foi indicado pela bispa, A Marcada,
e todos os outros que estão lá no canal do Telegram para que você possa assistir, pessoas que estão ali sedentas, desesperadas pela palavra, como na própria quarta-feira, o vídeo que o Bispo Murilo soltou aqui, quem estava aqui no culto na quarta-feira, no culto Shalom do cultivo familiar, viu o vídeo, está lá no canal do Telegram, inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, de um senhorzinho que não sabia ler, e a necessidade dele, o desejo dele, em querer ler, em querer ali conhecer a palavra era tão grande, que ele era indignado com as pessoas que sabiam ler e não se colocavam nessa condição. Olha que coisa. Então isso tem que causar muito temor em você, porque se existe um lugar, ontem ainda a minha filha, eram umas 11 e pouco, acho que meia-noite e pouquinho, minha filha estava terminando algo, ela estava fazendo um trabalho da escola e estava escrevendo, e a gente estava conversando, e aí o celular começou a tocar, começou a apitar, porque nesse horário solta o programa meia-noite, né? E as pessoas começam a fazer os comentários, tá? Lá no programa Mudança de Vida que sai à meia-noite, e o meu celular, como eu estou logado no canal, então começa a aparecer as notificações para mim, né? E aí ela falou assim, nossa, mas o que é isso? Eu falei assim, não, as pessoas estão agora acessando o canal e estão assistindo o canal, então vai contabilizando os comentários, as pessoas comentando, pedindo oração e tal. E ela falou assim, nossa pai, mas tem gente que assiste esse horário? Tem muita gente que assiste o programa, espera à meia-noite para assistir o programa para depois dormir. Sabia disso? Tem gente que espera para assistir depois dormir. O programa ele sai à meia-noite, e quando é 7, 8 horas da manhã, ele já não sei quantas mil visualizações de pessoas que assistiram, de pessoas que se alimentaram, porque entendem a necessidade desse alimento. A necessidade. Pessoas que, de fato, compreenderam o quanto é importante você sair pela manhã, você ali tirar aquele momento para você buscar a direção certa, para você não estar com a mente no ponto morto, estar com a mente engatada, estar focado, estar ali envolvido com a coisa certa. Meu Deus, eu preciso do Senhor. É muito fácil você, até mesmo como obreiro, você está na igreja, você está na obra, você está aqui envolvido com as coisas, e você não está ali, de certa forma, 100% comprometido com aquilo que Deus espera que você esteja. Você está conseguindo entender? É importante que haja esse entendimento, porque nós não podemos. Quantos cultos tem aqui na igreja? Hoje quantos cultos vai ter? 4 cultos, hoje, sexta-feira, ainda esse é o primeiro culto. Vai ter mais 3 reuniões aqui para frente, certo? Tem igreja que tem 3 por semana. A gente tem 4 em um dia. A oportunidade está à disposição de todos. E sem contar aquilo que está disponível no canal, em todas as demais redes sociais, totalmente acessível a quem quiser. E é uma coisa tão interessante que existe um estudo, que esse estudo diz assim, que se uma pessoa tirar, olha que coisa interessante, hein? Se uma pessoa tirar 2 horas por dia, se uma pessoa tirar 2 horas por dia para estudar em um determinado assunto, em uma determinada área que ela tem interesse ou que ela deseja, em um ano, ela se torna perito, doutor, naquele assunto. Você está conseguindo entender? Em um ano, ela se especializa naquilo. Em um ano, se ela tirar por dia, 2 horas, por dia, ela se torna especialista naquilo. Uma pergunta é, há quanto tempo você diz que está na fé? Há quanto tempo você diz que está em Deus? Porque, se você parar para analisar, quer ver, olha que coisa interessante que eu vou perguntar, talvez pareça até meio
parece até um julgamento, mas não é um julgamento, eu quero trazer a tua consciência. Quem aqui já ficou um dia, sinceramente, seja sincero na resposta, como diz, né? Como diz lá o xaropinho lá, Deus está vendo, viu? Deus está vendo, seja sincero na resposta. Quem aqui já ficou um dia e esqueceu de orar? Levanta a mão. Sinceramente. Estava tão envolvido, acordou, sabe? Acordou, bicho, tem isso, tem aquilo, acordou, pegou a criança, colocou no carro, esqueceu, tem que ir para a escola, tem que fazer isso, tem que ir no trabalho, aí tem isso, tem aquilo outro, aí chega no final do dia e fala, nossa, eu nem orei hoje. Já aconteceu com alguém? Já? Agora, eu vou ser mais pesado ainda. Aconteceu uma vez só? Isso é algo que tem que causar muito temor. Sabe por quê? Porque nós somos, muitas vezes, muito críticos. O porquê que talvez isso ainda não aconteceu, o porquê que talvez aquilo outro ainda não aconteceu, algumas coisas não se cumpriram, algumas coisas não se materializaram na minha vida. Será que Deus verdadeiramente é a coisa mais importante? Será que Deus é a coisa mais importante? É uma pergunta que você tem que fazer, eu faço para mim. Deus é a coisa mais importante na minha vida? Deus é a coisa mais importante na sua vida? É mesmo? É, então por que muitas vezes você mente? Por que muitas vezes você entristece? Por que muitas vezes você desagrada a Deus? Não, pastor, porque às vezes algumas coisas eu não entendo, algumas coisas eu não compreendo, eu não tenho o discernimento daquilo, eu não tenho ali a destreza para lidar com aquela situação, com aquele assunto, e às vezes eu acabo me envolvendo, me deixando levar, e aquilo me consome, me conduz. Ok, ótimo, perfeito, você deu uma resposta. Agora eu vou no outro ponto. Quanto tempo disso você tem investido e colocado em Deus para estruturar essa sua deficiência? Porque isso, se você não sabe, se você não entende, se você não compreende, você tem que procurar entender, procurar compreender, não é isso? Ninguém vai dar para você de graça, você tem que buscar. E quanto tempo, quanto disso você tem feito? Não, mas eu quero muito da vida. Se eu perguntar aqui, para muitos aqui, para todos, quanto você quer da vida? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Como muitos já disseram, eu faço o que for preciso. Eu vou fazer o que for preciso para chegar no meu resultado. E quando usa essa expressão que for preciso, é até muito perigoso para aqueles que não temem a Deus, não é? Porque de fato ele faz o que é preciso, ele rouba, ele mata, ele engana, ele trapassa, ele faz de tudo, mas ele não faz de tudo, perdoa, ama, é sincero, é honesto, é verdadeiro, é íntegro, é leal, fazer o que for preciso, e o que verdadeiramente faz a diferença é isso. É a sinceridade, é a verdade, é o seu coração, é a sua entrega, é o seu nível de comprometimento. Porque hoje, você vê que é uma coisa tão comum, é uma forma tão banalizada das coisas, que para as pessoas hoje é tão normal as coisas erradas, que quando uma pessoa faz algo certo, como que as pessoas ficam? Nossa, o fulano achou a carteira do outro e devolveu. Nossa, coloca no jornal, coloca na revista, olha, faz isso, faz aquilo, porque, meu Deus do céu, olha o que a pessoa fez, ela devolveu a carteira do outro. Espera um pouquinho, mas não era dela. Você está conseguindo entender? É como se fosse algo assim, fora do normal, e não é. Para você ver uma inversão de valores. E o que nós temos aprendido todos os dias? Aí fica, e aí eu volto no ponto, que eu comecei o culto agora. Às vezes as pessoas estão acostumadas
E ouve tanto, ouve tanto, ouve tanto, ouve tanto, e esquece de aplicar. Esquece de aplicar. Ultimamente eu tenho, buscado e tenho trabalhado isso com muita força. Eu não aceito, por exemplo, assistir um programa e não reter aquela informação ou aquilo que está sendo me ensinado naquele momento, aquele tempo. Porque quando eu estou ouvindo um programa, é como se eu tivesse, sabe como que eu analiso para mim o programa? É como se a bispa estivesse parando para falar comigo. Você está conseguindo me entender? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, eu quero falar com a bispa, eu quero um atendimento da bispa, eu quero um atendimento do bispo tal, do fulano tal. Espera um pouquinho, assiste um programa, a bispa vai te atender. Trate aquilo como se ela estivesse na tua frente. Não, mas espera um pouquinho, você está ali. Não, você não daria respeito para ela naquele momento? Você não prestaria atenção no que ela está falando? Você não ouviria? Você está conseguindo entender? Espera um pouquinho. Trate. Ok, absorva aquilo, traga aquilo para a sua vida. E se você fizer isso, às vezes as pessoas dizem, eu não consegui pegar tudo a palavra, tudinho. Opa, eu também gostaria de pegar tudo. Eu pego aquilo e o Senhor fala comigo. E aquilo tem que ter ali algo em mim, e tem que me levar a tomar decisões e atitudes naquele momento. E se todas essas oportunidades que você recebe dentro da igreja, no canal, em todos os meios que nós temos, você fizer valer, você pode ter certeza que você vai levar a tua vida para um outro nível. E não tem que ser com aquela preocupação financeira, outro nível, espiritualmente. E você não tem que se preocupar com aquele avanço explosivo. Eu penso que a vida de qualquer pessoa tem que ter uma construção e tem que ter um processo. O processo ele faz uma pessoa respeitar tudo. Uma pessoa que passa pelo processo, ela respeita a vida. Uma pessoa que passa pelo processo, ela respeita as outras pessoas. Você está conseguindo entender? Uma pessoa que passa pelo processo, ela respeita tudo isso. Então é importante que você valorize essas oportunidades, que você valorize tudo isso que você tem recebido, porque é como diz aqui, aqui eu quero ler, a bispa leu isso aqui na quinta-feira, aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz assim, então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você já tentou forçar algo? Tentou agir e criar algo na força do seu braço? Quantas vezes? Você consegue imaginar? Quantas vezes você tentou forçar algo e que você naquele momento sabia assim, não, eu creio em Deus, mas eu preciso de uma resposta. Você está conseguindo entender ou não? Eu creio em Deus, mas, sabe, eu creio em Deus, mas... É tão interessante que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa vida espiritual. E esse cuidado, ele vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele vai além. E em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenas atitudes, como eu disse para vocês aqui no início, você se preocupar, você absorver as direções que você tem recebido, para que você esteja literalmente aberto e ciente da maneira que Deus trabalha. Você vê que as pessoas, uma vida inteira, passam buscando uma estratégia de como ganhar dinheiro, buscando uma ideia de como realizar algo que eles tanto sonham, que eles tanto desejam, sendo que a palavra,
tem aqui todo o respaldo que ela precisa para viver resultados importantes. Não é por força, não é por violência, mas é por Deus, é pela palavra, é pelo Espírito. É pelo Espírito. A bispa deu um exemplo na quinta-feira, que aquele exemplo, eu ainda tinha, semana passada, vivido algo, e foi interessante, porque nessa quinta-feira, a palavra veio e só confirmou algo que eu tinha vivido, que eu tinha ali apresentado a Deus, e eu me senti muito grato por saber que aquilo foi uma resposta de Deus para mim, e foi uma semana assim bem intensa, com muito trabalho, muitas situações, e ela deu um exemplo de um barco. Quem estava aqui na quinta-feira? Lembra do barco? A pressão, você para analisar, um barco, em volta do barco, no mar, você imaginou quanta água tem? A pressão, tem muita água. Muita água. E ele está ali, de uma certa forma, totalmente tranquilo em cima dela, mas uma pequena rachadura, um pequeno furinho, compromete aquela embarcação? Por quê? A pressão de fora é muito grande. É muito grande. Eu dizia isso ontem ainda para uma pessoa, eu achei até interessante isso, porque é algo que assim, por mais que eu tentava buscar uma resposta para mais lúcida e mais clara, melhor dizendo, para essa pessoa, o Senhor ainda me mostrou o que de fato era aquela situação toda. Tudo está associado, repete assim comigo, ao meu coração. Tudo está associado ao seu coração. Tudo está associado àquilo que está dentro de nós. Você vê que a gente vive, sonha, projeta, realiza, se frustra, e tudo vai para onde? Tudo trava onde? Não é isso? Tudo é o coração. E aí você vai fazendo uma analogia de muitas coisas. Por que uma pessoa, quando uma pessoa tem inveja de você, ou quando uma pessoa fala mal de você, você se chateia? Por quê? Tem gente que fala assim, não, mas eu não ligo. Sim, tem gente que não liga, tem gente que aprendeu a lidar e sabe que tem gente que não vai mudar, não é? Tem gente que não vai mudar, tem pessoas que não vão mudar. E é uma coisa tão complicada isso, que você fala assim, mas não é assim, olha para você. Olha para você, os desafios que você tem todo dia para mudar. Olha aí. Você olha, é uma coisa assim absurda. Por exemplo, eu já atendi casais, é uma coisa absurda que você fala assim, meu Deus, como que falta bater em um, bater no outro para fazer entender. Mas tem coisa que não vai. Tem coisa que não vai, tem coisa que é o tempo dele, é o processo dele, é uma chave que tem que virar. Tem gente que a chave vira rápido, tem gente que a chave demora para virar. Você está conseguindo entender? Mas quando vira, ela vai embora. Ela vai embora. Aquela pessoa tem um progresso, ela tem um sucesso. E quando você entende isso, você não se importa mais com algumas coisas. Porque você entendeu aonde tem que ser trabalhado. Você entendeu aonde está o centro das atenções, qual é a sua maior preocupação, o seu coração. Pastor, mas olha, eles fizeram algo comigo, olha, pensaram, ou criticaram, ou criaram situações, ou conspiraram contra mim, ou tem algo acontecendo que ainda não se cumpriu, que não se materializou, que não chegou a mim. Entenda uma coisa, a pressão de fora é muito grande, de todos os lados. De todos os lados. Mas o que vai conservar aquela embarcação flutuando, seguindo para os seus propósitos, seus objetivos, aproveitando ali a oportunidade de toda a pressão do vento, ajustando as velas,
para chegar onde ela quer? Quem que vai controlar isso? Não é o comandante que está lá dentro? Não é o coração, não é o centro daquela embarcação? Você está conseguindo entender? Não é o centro daquela embarcação? É como sempre, o Bispo Maurílio sempre fala algo interessante, e o Bispo Maurílio ainda faz uma brincadeirinha, diz assim, não importa o carro, importa quem dirige. E de fato isso é uma realidade. De fato isso é uma realidade. Você pode dar um carro veloz para uma pessoa que não sabe dirigir, e dar um carro que não tem tanta velocidade para uma pessoa que sabe dirigir, a pessoa que tem mais habilidade, tem mais destreza, conhece ali, ela pode ter um desempenho melhor do que aquela pessoa que está com um carro melhor. Você está conseguindo entender? É quem está no comando. A realidade é essa, quem está no comando, não é quem está ali com aquilo que é mais forte, ou mais potente, mais eficiente, não. É quem está no comando. É o coração. E o coração, ele é o centro das emoções. E uma pessoa, praticamente, nós somos emoção o tempo todo. Se você não se controlar, e se você não conseguir administrar aquilo, você não vai conseguir seguir. Você não vai conseguir seguir. E é importante que haja esse entendimento, porque somente a palavra consegue dar a você, a mim, todo esse equilíbrio, todo esse controle. Porque Deus pode levar você aonde você quiser chegar. Você está conseguindo entender? Agora, pensa assim, hoje nós temos aí o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, certo? É o homem mais rico do mundo no momento, né? Porque de tempo em tempo tem um aí. Você sabia que Deus pode te levar além disso? Além disso. E aí eu volto lá no começo. Ô louco, Deus pode me levar nisso? Aí a gente pergunta assim, você está lendo a Bíblia mesmo? Você conhece a palavra mesmo? Você tem se envolvido com Deus mesmo? Por que que muitas vezes a gente se frustra com algumas coisas? É algumas coisas que, umas perguntas que às vezes assim, às vezes eu estava vivendo algumas coisas, eu falo assim, esses dias eu estava orando, e aí aconteceu algo, eu tenho um cantinho que eu gosto de orar, e eu escapei para esse cantinho para orar, fiquei ali naquele momento orando, e ali, Senhor, meu Pai, meu Deus, olha, isso aqui, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou compreendendo, me ajuda, Senhor, me dá direção, me mostra, eu quero ter essa sensibilidade para lidar com isso aqui com muita facilidade, de desenrolar isso rápido, de ter ali a iniciativa que é o Senhor quem está me conduzindo, que é o Senhor que está me mostrando, que é o Senhor que está me dirigindo. Eu não quero que seja, foi Ele quem fez, não quero ter isso em mérito, Senhor, eu quero que o Senhor me conduza, eu não quero que seja a minha capacidade, Aí naquele momento veio uma palavra para mim, e naquela palavra, aquilo tudo se definiu. Sabe qual foi a palavra que veio? A Bíblia diz assim, guarde o seu, guarde seu coração. Guarde seu coração. Aí naquela hora, aí vem aquela capacidade humana, sabe? Aquela ignorância, que eu posso dizer que ignorância, né? Aquela ignorância é dizer assim, mas Senhor, é assim, Senhor, eu preciso de uma resposta para algo financeiro, eu preciso de uma resposta para algo na cura, familiar, sentimental, não tem nada a ver com o meu coração. Olha para o seu coração. Aí você fica assim, Senhor, o Senhor não está entendendo, eu preciso de uma resposta financeira, eu preciso de uma palavra que diga para mim assim, nossa, vai com tudo que eu sou com você, está conseguindo entender? Eu sou com você, eu vou te prosperar, eu vou derramar sobre a sua vida, ali, prosperidade, fartura, olha, eu vou te curar, você está curado, você está liberto, possua. Olha o seu coração, Senhor, mas
Senhor, o coração, Senhor, eu não estou entendendo. Espera um pouquinho, você não está entendendo ou você não quer entender? É diferente. Aí você entra no seu coração e você analisa o seu coração naquele momento e você consegue ver o porquê que Deus está dizendo aquilo para você. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar, não? Você consegue ver, você consegue detectar. Quantas vezes você já tentou mudar alguém? Ah, pastor, tentei mudar hoje cedo, meu marido, a minha esposa, porque o jeito que ele deixou lá, eu falei, como você faz um trem desse? Arruma essa gravata, arruma isso, olha aquilo outro, olha aquilo, olha a casa, olha isso, olha aquilo outro. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Quantas vezes você tentou fazer isso? Quantas vezes você não tenta fazer isso? Você parou para analisar se todas as vezes que a mesma forma que nós agimos com as pessoas, Deus fosse agir com a gente? Você imagina quanto pé no ouvido nós íamos levar? Você parou para analisar? Quanto tapa na orelha você ia levar para consertar? Quantas vezes? Nossa, mas eu não aceito isso que ele faz. Eu não aceito isso que ela faz, eu não suporto. E Deus está dizendo assim, eu também, às vezes eu tenho essa mesma indignação com você. Eu tenho, e você está lá, né? Está lá você lá, não suportando, indignado, revoltado, bravo, irritado, chateado, magoado, e tudo com ado, tudo. E Deus está dizendo, verdade, eu também estou assim com você. Porque isso aqui, aquilo lá, aquilo também, aquilo outro também, eu poderia tratar você assim também. Você está conseguindo entender? E Deus está dizendo para você, não é desse jeito, não é desse modo. E às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, e muitas vezes a coisa que é mais importante a gente não está preocupado. E é uma coisa que tem que te preocupar. É uma coisa que você tem que preservar. Essa é a essência. Você só vai suportar as pressões lá fora se o teu coração estiver bem, senão você não suporta. Você não suporta. Foi pregado ainda na quarta-feira, o bispo Murilo ainda falava algo sobre pequenos gestos, pequenas atitudes, atos de amor, de coisas tão pequenas que quando você faz para alguém, uma pessoa se alegra. É gostoso, não é? É gostoso quando alguém diz para você assim, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado por ter lembrado de mim, obrigado por ter me favorecido nisso. Não é gostoso? Não é bom? Não é? Mas e quando é o contrário? Qual o sentimento que você sente? Nem para me ajudar. Não é? Nem para me ajudar. Como diz assim, poxa vida, olha, eu estava lá na chuva, e a pessoa nem me deu uma carona, assim, poxa vida, estava de a pé, poxa, eu estava com fome, nem para pensar em mim, está conseguindo entender? Nem para pensar em mim, poxa vida. E aí como que fica a tua mente? Você está conseguindo entender? O teu coração? Eles falam assim, pastor, o que tem a ver o coração com toda a pressão externa? Tudo, ele é o centro de tudo. É ele que vai controlar todas as coisas, emocionalmente dizendo. E se você não estiver, de uma certa forma, ali, com o coração e com a tua alma, repete comigo, cheio do Espírito de Deus, não é cheio do Espírito, qualquer Espírito, é cheio do Espírito de Deus, que é Ele que vai te conduzir, que é Ele que vai ordenar, é Ele que vai ali
direcionar você, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que se portar, diante de cada situação, cada passo que você vai dar, é Ele que vai fortalecer você, é Ele que vai te ajudar, então você vai evoluir naquilo, você vai evoluir naquilo outro também, em todas as áreas, em todos os sentidos, você vai saber lidar, e você vai fluir, você vai viver numa naturalidade, numa paz, as coisas vão acontecer, porque você de fato está com um coração na palavra, em Deus, e quando você está assim, não tem nada que impeça você de viver o que você projetou, o que você almejou, o que você deseja, e é uma coisa tão maravilhosa na vida dessas pessoas, que Deus nunca faz aquilo que aquela pessoa quer, Deus sempre faz o quê? Além. Deus sempre surpreende aquela pessoa. Deus quer surpreender você. Mas é tão interessante, repete assim comigo, Deus quer me surpreender. Diga de novo, Deus quer me surpreender. Mas Deus também quer que eu surpreenda. Diga, com as minhas atitudes, com as minhas obras, com a minha fidelidade, com o meu compromisso. Deus quer que você surpreenda Ele. Deus quer te surpreender. Mas Deus quer poder encontrar em você esse coração, essa sinceridade, essa abertura, essa entrega. Porque não há como Deus fazer na vida de uma pessoa com um coração obstinado, fechado, travado. Você não vai suportar as pressões. É tão interessante quando você fala assim, suporta o peso da bênção. Você fala assim, eu não estou entendendo. Beleza, não entende. E Deus fala assim, tá bom. Você não está entendendo, né? Maravilha, eu vou te fazer ter uma experiência, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender o que eu estou dizendo, o que é suportar o peso da bênção. Deus te proporciona algo, uma vitória, te abençoa em algo, e aquilo é tão grande, é tão forte, que vem uma pressão tão violenta, que muitas vezes você não aguenta. É ou não é? E aí você fala assim, meu Deus, por que tudo isso? Suporta o peso da bênção. Suporta o peso da bênção. Você vê que é tão complicado isso, que é uma coisa que todos nós devemos estar atentos. Eu tive muito problema com isso. Muito problema com isso, é uma coisa que assim, todo mundo, é uma coisa que você tem que estar em constante vigilância. Elogia alguém. Já elogiou alguém? Como que aquela pessoa reage a um elogio? E aí depois de um determinado tempo, aquela pessoa que foi elogiada naquele ponto, naquela área, naquela situação, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não é? O que aconteceu? O que aconteceu? Não suportou? Por quê? Por que ela não suportou? Por que uma pessoa não suporta? Por causa de quem? Coração. O coração. O coração. Ela não suportou o peso. Você vê, a bispa deu um exemplo na quinta-feira de um pregador, acho que é Jimmy Swaggart, um pregador que ele foi usado por Deus de uma forma grandiosa. E Deus o usou ao ponto daquele homem em um ano, com uma estrutura mega. Tudo que tinha de melhor na época, esse homem possuía para pregar o evangelho, para levar a palavra. Em um ano, ele movimentou $1 bilhão, com mídias, com divulgações, mais de 300 emissoras ao redor do mundo. E olha uma coisa que, naquela época, eu ainda li acerca disso, não tinha a força que se tem da tecnologia que a gente tem hoje.
Não se tinha. Ele se tornou conhecido mundialmente. Mundialmente. Uma força muito grande. Só que esse homem se perdeu. E a cabeça dele virou, ele entristeceu a Deus, ele cometeu algo que saiu do espírito, e enfim, e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado. Ele até depois se arrependeu, se voltou para Deus, e voltou ali, com o coração aquebrantado, se humilhou, e voltou a fazer aquilo que Deus tinha com ele, mas não com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma autonomia que ele tinha antes de fazer. Você vê que o coração, ele pode levar você aonde você quiser chegar. Aonde você quiser chegar. E esse exemplo do barco, associa, lembra, para analisar, mostra aí quem já foi, andou num barco? Alguém já andou num barco? Já sabe o que é andar num barco? Misericórdia, é gostoso, né? É gostoso, né? Eu estou nos 300 valentes, então eu vou falar que é gostoso, que é da hora, que é massa, né? Né? Mas vamos lá, aquele trem balançando, aquela pressão de tudo quanto é lado, é ou não é? A pressão no olhar, eu fiz uma viagem, para você ver como que isso é tão, só para fazer uma analogia para você entender, eu fiz uma viagem, eu não sei como que é o nome daquela ponte, a ponte de Presidente Epitácio, uma ponte que faz a divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. A ponte, se eu não me engano, ela tem 7 quilômetros ou 8, alguma coisa assim. E no dia que eu fui para esse lugar, eu fui dirigindo. E estava assim, o sol estava baixando, então a gente conseguia ver o espelho d'água assim, ó, de um lado e do outro. Pensa num lugar gostoso para você ir. Você vai no meio de um nada assim, você não consegue ver. Aí, ó, essa pontezinha é gostosa aí, ó. A água estava bem mais alta do que ela está aí. Olha só a distância. Estava bem mais baixo. A água estava bem alta, porque estava num tempo chuvoso, então você conseguia ver a água assim, ó, por diante de Deus. Chegou a me dar até uma certa tontura, você está conseguindo entender? Eu não conseguia, o foco, você tinha que estar assim, olhando para, se eu olhasse assim para o lado, aquilo me dava aquela pressão, imagina, no mar. Aquele barquinho do Tom Hanks, sabe? Lá. Só os mais brabos já lembram desse filme. Aquele barquinho lá, de todo lado lá, não tem nada, só água, nada. Aquela pressão. Como que fica o psicológico da pessoa? Não é? Não, você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Não vai ao limite? A pessoa começa a ter miragem, e aí tem N situações, claro, tem todo um contexto ali, mas a pressão é muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que Deus pode fazer na sua vida. Você é apenas um barquinho no meio de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. De tudo aquilo que Ele quer fazer, de tudo aquilo que Ele pode fazer, mas Ele está perguntando, você tem capacidade para tudo isso? Você tem estrutura para tudo isso? Você tem, porque às vezes a pessoa não tem estrutura para coisas pequenas. Como que Deus pode fazer coisas maiores, coisas estrondosas na vida dela, por intermédio dela? Ela não vai ser uma vergonha, ela não vai ser um vexame, não vai ser, ela não é um cristão, ela vai dar bom testemunho, ele vai ser aquela referência que Deus espera que ele seja. Você vai ser. Porque quanto mais abençoado você for, mais em evidência você vai estar. E quando você estiver em evidência, como que vai estar você? A bispa disse alguma vez algo interessante, que é uma preocupação de todos nós.
De todos nós. Quanto mais alto você sobe, mais as pessoas vão ver o seu traseiro. Como que está? Você está conseguindo entender? Porque você está subindo, você está crescendo. E aí, como está a sua vida? Como está a sua conduta? Como está a sua postura? Ontem eu fui num lugar, olha que coisa interessante. Assim, eu fico grato quando isso acontece, porque a gente está aqui para fazer isso. Pregar sem ter que falar. Pregar sem ter que falar. Eu estava num lugar com a minha esposa, e aí eu estava nesse lugar, e ela estava vendo algo, e eu estava lá, né, com o celular na mão, com a mão no bolso, e fazendo algo, eu coloquei o celular, cruzei os braços, a pessoa veio até mim e falou assim, você é crente, não é? Eu falei assim, por quê? Eu falei, não, porque eu vejo algo diferente em você. Eu falei assim, o senhor é cristão? Eu falei assim, eu também sou cristão. Eu falei assim, amém, Deus abençoe. E aí a gente começou a falar, ele falou a igreja e tal, enfim. E ele saiu. E é uma coisa diferente, porque é um lugar onde eu fui numa loja, e nessa loja, pensa uma loja que só tem gente totalmente invertida. Só para não criar problema com quem está assistindo aqui. Totalmente invertido. Homem não é homem. Você está conseguindo entender? Homem é mulher, mulher é homem. É totalmente invertido. E a pessoa no meio de tudo aquilo, você é crente, né? Você é cristão, né? Não, porque eu vejo algo diferente em você. E isso é algo que a gente tem que entender, isso de uma forma pequena. Isso de uma forma pequena. De uma forma pequena, no meio de tanta coisa. Você já parou para analisar quantas pessoas você passa por elas todos os dias? Você já parou para analisar? Você fez uma analogia já? Quantas pessoas? Porque a bispa fala isso. É uma preocupação que eu e você tem que ter. Cada um tem o seu púlpito. É ou não tem? Todo mundo tem seu púlpito? O bispo Murilo ainda falava na quarta-feira da filha dele, se eu não me engano da filha ou dos sobrinhos dele, não sei se ele falou foi da filha, né? Que evangeliza as professoras da escola. Inclusive um dia a gente estava aqui no corredor, falou, não, eu sou professora das crianças, eu vim aqui orar. E a pessoa vem aqui na igreja orar, a pessoa vem aqui orar. Maria. Uma criança, e eu recebi a mulher aqui para orar mesmo, a mulher veio aqui, não, eu quero só orar, porque agora, e a criança evangelizou, quantas pessoas passam no seu caminho? Às vezes você fala assim, pastor, mas não tem nada a ver o que o senhor está falando, porque eu estou precisando de uma vitória, de uma definição para a minha vida financeira, para a minha vida profissional, e eu preciso resolver isso aqui, ok, ótimo, maravilhoso, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Quantas pessoas passam no seu caminho? Quantas pessoas cruzam o seu caminho? Quantas pessoas passam por você? E quantas delas são impactadas por você? Quantas? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus passava, o que acontecia com as multidões? Não seguia? O que acontece com você? Pastor, mas é diferente, porque as multidões não vão me seguir. Não, mas as multidões podem olhar em você um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ver você como exemplo e tomar uma atitude, querer ser igual a você, querer buscar o Deus que você serve, a sua conduta, o seu comportamento, o jeito que você trata as pessoas. O jeito que você trata as pessoas. É tão interessante que a gente vai nos lugares, a gente fala assim, não, olha, a senhora, não moço, não precisa chamar de senhora não sou velha, não, é um respeito que a gente tem com todo mundo. Senhora, Deus abençoe, muito obrigado, muito obrigado. Eu pedi uma água ontem para uma moça de uma loja, e ela disse assim para mim, nossa, mas é difícil, as pessoas nem olham na cara da gente, nem olham no olho da gente. O senhor, nossa, é diferente isso. E às vezes eu falo assim, poxa, eu não tenho muito hábito de sair, eu saio muito para as coisas, algumas coisas pontuais, com os lugares já fixos, pré-fixados, aonde eu vou. Não tenho hábito de sair para outros lugares, e quando você vai nos lugares, você fala assim, meu Deus, está tudo banalizado mesmo, uma coisa bagunçada, é tão normal você falar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer a pessoa, não deixar um papel no chão, está conseguindo entender? Aquilo caiu, não, está errado, está aqui, não, pode deixar aí, todo mundo deixa, não, eu não sou todo mundo, espera um pouquinho, está errado isso, está errado. Aí, eu volto no ponto, de por que Deus vai abençoar você, sendo que você não está ainda
apto para suportar todo esse peso, toda essa estrutura. Porque você quer tanto muitas coisas. Você sabia que Deus pode fazer assim, ó? Hã? Ele pode fazer assim, ó. Mas é o sonho de uma vida, pastor, o senhor não está entendendo, olha, é o de uma vida. Ele pode fazer assim, ó. E fazer. Por que ele não fez? Precisa encontrar em você. Está dentro de você. Está dentro de você. Não é por força, nem por violência. Quantas vezes você já tentou forçar? Quantas vezes já tentou forçar? Tentou forçar já algumas vezes? Tentou forçar a vitória? Já ou não? Sabe quando você tenta forçar a vitória? Quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não obedece, quando você faz do seu jeito, quando você ignora as coisas pequenas, talvez para você insignificante, para Deus não. Você ignora, você está forçando as coisas. E você está achando que Deus não está vendo. E você está achando que Deus não está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Espera um pouquinho, não seja leigo. Não seja leigo. Não seja leigo. Não seja. Conserve Deus na sua vida. Busque a presença de Deus. É tão interessante que às vezes as pessoas... É tão bonito isso, e é tão gostoso você ler. Gente, a palavra ela é um refrigério tão maravilhoso, que você lê aquilo vai te enriquecendo de uma tal forma. Às vezes as pessoas dizem, mas eu sou cheio do Espírito Santo, isso, aquilo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem atitudes. Você é cheio do Espírito Santo quando você tem um bom gesto, uma boa atitude, você é cristão, você cumpre com a palavra, você é verdadeiro, você é honesto, você faz as coisas ali que você tem que fazer. Eu posso, não posso, não posso. Sou, não sou, isso, não é. Você é cheio do Espírito Santo, porque Deus vai confiando em você mais naquele dia, naquele momento. Sabia disso? É toda a caminhada. Você vai validando. Você vai validando e Deus vai te enchendo, Ele vai te fortalecendo e você vai se tornando mais robusto. E aquilo você vai tendo mais estrutura, você vai tendo mais consistência para suportar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É muito grande, tem tudo em sua volta, é muito grande o que Deus quer fazer, mas você tem que estar apto, preparado para isso, porque a pressão é muito grande também. A pressão é muito grande. Você vê que existe ali situações que a pressão é tão grande, que se você não tiver estrutura, muitos choram, se desesperam, desmaiam, ou não é? Desmaiam, e assim por diante. Quem viu a pastora Jéssica aqui na quarta-feira falando, que no dia que ela que ela foi fazer uma oração antes da bispa subir, que para quem sabe, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Ela não tinha o hábito de estar aqui no altar, orando, pregando, e enfim, né? O envolvimento com ela é em outro setor, e não existe essa exposição toda. Ela disse que foi uma pressão tão grande, que normalmente subia aqui, a garganta seca, não consegue falar, e está ali, parece que ela está... Já tomou banho gelado? Sabe? Como que fica a barriga naquele banho gelado? Você fica, não é assim? Fica sem ar, e está ali, e ela dizendo, Senhor, eu sou forte e corajosa, eu posso, o Senhor me colocou aqui, e foi, o Senhor conduziu. Quando ela viu, ela já tinha descido, tinha orado, acabou o culto, ela falou, nossa, eu venci. Pastor, é algo pequeno, mas é algo pequeno, que daquele pequeno eu vou dar mais um outro passo pequeno. Você está conseguindo entender? Eu dou mais um passinho pequeno, dou mais um passo pequeno, dou mais um passo pequeno, mais um passinho pequeno, mais um passo pequeno, e eu vou ganhando consistência, e chega no tempo certo que Deus disse, ok, vou te confiar coisas maiores. Encontrei em você um pequeno fiel, encontrei em você aquilo que eu queria encontrar, um coração aberto, um coração vulnerável, um coração disponível, uma pessoa que verdadeiramente entendeu que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, é pela palavra.
é pelo Espírito, é pela palavra. E é isso que todos nós precisamos entender. Você não pode forçar as coisas. Não pode. Todas as vezes que uma pessoa tenta forçar algo, é uma coisa impressionante. Ela não consegue. Tem até o testemunho de uma senhora, está no canal esse testemunho. Uma senhora que queria emagrecer, e aí entrou lá num grupo de 3 mulheres na igreja. Olha só que coisa, hein? Queria emagrecer, entrou no grupo de 3 mulheres, e as outras 3 falaram, a gente vamos emagrecer, vamos entrar no ritmo, tal, e elas entenderam as 3 na igreja, e as outras 2 muito bem ali dispostas, começaram a fazer muita coisa, mudou a alimentação, começou a fazer caminhada todo dia, acordava às 5 horas da manhã, e estava fazendo caminhada, e à tarde ainda fazia uma caminhadinha, e isso, aquilo outro, e começou a emagrecer, essa outra senhora, dizendo, Senhor, porque os recursos dela eram inferior ao das outras, que tinha condições de pagar uma academia, de custear a alimentação, que é totalmente caro para isso, e muda tudo, e isso, aquilo, não tinha os recursos, e era tudo muito limitado para ela, não tinha condição financeira de custear aquilo, não tinha, de ter um personal, de ter alguém ali para ajudar, para orientar, para assessorar, para instruir ela naquela situação. Ela partiu para o altar, ela foi orar a Deus, buscou a Deus, buscou direção, Senhor me ajuda, me dê direção, me ajuda, começou a buscar, e começou a fazer a caminhada dela, começou ali a se envolver com a coisa certa, buscar, e ela começou a ver os vídeos no YouTube, começou a pesquisar, começou a fazer isso, e foi seguindo, foi fazendo, moral da história, chegou no final do processo que elas fizeram, de um ano, as outras 2 emagreceram 12, 13 quilos, chegaram no resultado que elas haviam almejado, mas a outra era um pouquinho obesa, ela emagreceu 26 quilos, e o corpo dela ficou literalmente saudável, ficou bonita, e as outras falaram assim, mas qual profissional que você está fazendo? E sabe qual foi a resposta dela? Jesus. Jesus. Quem que é o seu profissional? Quem que é o seu personal? Ele é de qual academia? Ele é de qual grupo, melhor dizendo, ela não falou academia, ela falou assim, ele é de qual grupo? Jesus. Porque ela falou assim, ela contando testemunho, pastor, eu comia chuchu, eu comia o que tinha, e ela dizia assim no testemunho, quantas vezes eu não fiquei sem comer, porque eu não tinha, e o que eu tinha não era o que eu precisava, para manter o meu corpo ali, às vezes eu falei, Senhor, eu vou compensar aqui, eu vou evitar essa refeição ali, para não ficar sem comer, eu vou trabalhar com essa, da forma que ela tinha, bebia água e fazia, e buscava, e foi, e chegou no resultado. Para você ver o efeito que a palavra tem na vida de uma pessoa. Você está conseguindo entender? O efeito que a palavra tem, e é esse o peso que você tem que dar para a sua vida, porque é a palavra que vai mostrar o que você tem, a maneira que você tem que agir, como tem que estar o seu coração. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados. Eu quero que você diga para você mesmo, agora, Senhor, eu não vou forçar mais as coisas. Eu não vou forçar. Eu sei que é pelo Teu Espírito. É pelo Teu Espírito. E é uma coisa tão interessante quando você entende isso. E quando você se posiciona com intensidade, você passa a dar para o seu espírito aquilo que você sabe que você precisa. É tão interessante que uma pessoa que tem carro a álcool, o carro só álcool, ele não coloca gasolina. E uma pessoa que tem um carro só gasolina, ele não coloca álcool, só álcool. O carro não vai funcionar bem. Ele não vai ter o mesmo desempenho se não tiver uma mudança ali. Ele não tem o mesmo desempenho, ele não tem a mesma força, ele não tem a mesma consistência, não tem a mesma resistência. E por que muitos ainda lutam, tentando forçar, buscando outros recursos, outras alternativas para suprir a necessidade do seu coração, sendo que só o Espírito Santo,
Só Ele, só Deus. É o único combustível que sustenta. É o único combustível. Ele é aquele puro, forte, que te dá resistência, que te dá consistência. Em todos os momentos difíceis, em todos os momentos desafiadores. Mesmo naquele dia que você acha que você não vai suportar, que você não vai aguentar, Deus está dizendo, eu sou com você, eu te sustento, eu te ajudo. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento, eu te ajudo, você vai suportar, você vai resistir, você vai permanecer, permaneça firme, permaneça focado. Eu te sustento, eu te ajudo, é Deus quem está dizendo para você, eu te sustento, eu te ajudo. Naquele dia que você diz, não consigo, não vai dar certo, está muito pesado, Deus está dizendo para você, eu te sustento, eu te ajudo, eu sou com você, você vai conseguir, você vai suportar, eu sou por você, eu sou com você, é Deus quem está dizendo. É Deus quem está dizendo. E você é capaz, você pode. Eu lembro do dia que eu passei nesse lugar, ainda com quem eu estava, começaram a rir, disseram assim, não, mas... E começaram a fazer algumas brincadeiras ali naquele momento, mas algum naquele momento entendeu e falou, nossa, é sério mesmo, ele está falando sério. E era sério para mim, aquele dia, nessa ponte, eu fiquei ali meio assustado. E eu lembro muito bem, o que foi que eu disse naquele momento? Eu disse, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, eu sou forte e corajoso, eu posso, eu sou forte e corajoso, eu posso, eu sou forte e corajoso, 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 eu posso, eu sou forte e corajoso, e eu fui, e na volta, ainda voltei para aquele determinado lugar, eu posso, em Deus eu posso, pelo Espírito eu posso, ó Deus Santo de Israel, eu oro e peço a Deus Espírito Santo, derrama sobre cada um de nós nesta manhã, a tua unção, o teu poder, nos dando, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Meu Pai, aquilo que nós precisamos e não o que queremos. Porque é o que precisamos, meu Deus, que faz a diferença, não o que queremos. Porque muitas vezes, meu Deus, o querer, o nosso querer está muito associado ao emocional, que muitas vezes ainda não está totalmente trabalhado. Então não permita, Senhor, que, meu Deus, estejamos confusos. Então eu peço, envia a nós aquilo que nós precisamos. E eu peço, Espírito Santo, ajuda cada um a tomar decisões, fazer escolhas, se posicionar e agir, meu Deus, naquilo que verdadeiramente é necessário. Ajuda, meu Deus, e que todas as escolhas, as decisões, os caminhos, os passos, os pequenos, meu Pai, seja, meu Pai, ali, aquele que vai levar essa pessoa, verdadeiramente, a viver o grande do Senhor, e que vai levá-la a ver, meu Deus, assim como a imensidão do mar, alguém naquele barquinho, e aquele barquinho pequeno no meio daquela grandiosidade toda, é aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor o Senhor é assim. Oh meu Deus, o Senhor é assim, e que estejamos aptos para suportar toda aquela pressão, a pressão da bênção, a pressão, meu Deus, de tudo, meu Pai, porque o Senhor nos guarda, assim como o Senhor guardou o próprio Senhor Jesus. Oh meu Deus, guarda cada um de nós. O Senhor suportou aquela pressão da cruz, da morte, toda aquela perseguição, toda aquela afronta. Guarda cada um de nós, que possamos também estar guardados e protegidos, meu Deus, aptos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro e peço, meu Deus, oração, uma cura, libertação, transformações, meu Deus, pessoas que se encontram doentes, enfermas,
eu oro e declaro a cura, a libertação, a transformação da vida dela. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro esse povo curado, liberto, transformado, abençoado em nome de Jesus. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida dessas pessoas, e que elas possam sair daqui, meu Deus, com maturidade, para se posicionar, meu Deus, vivendo tudo que o Senhor tem para elas. A atitude que elas vão ter, meu Deus, a partir de agora, meu Deus, essa postura, essa conduta, meu Deus, vai fazer toda a diferença na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que com as mãos no alto da sua cabeça agora, você repreenda da sua vida, tudo aquilo que veio, toda a carga de inveja, de olho gordo, de maldade, palavra negativa, palavra proferida sobre a tua vida, tudo aquilo que veio para pesar, tudo aquilo que veio para te oprimir, tudo aquilo que veio para te entristecer, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os negócios, sobre uma área, uma determinada situação específica que você sabe que está ali, pesada, travada, não anda, não flui, não caminha, repreenda agora, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, meu Deus, e eu exijo agora que todo mal, que toda carga, que toda influência negativa que vem sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, todo mal que tem oprimido, tem entristecido, tem amarrado, tem travado a vida dela, eu ordeno agora, eu exijo agora que todo esse mal, que toda essa fúria do inferno, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: eu estou guardado, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Diga: o sangue de Jesus é poder na minha vida, em nome de Jesus. Amém